Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muito debate: Bolsa Família versus carteira assinada. Afinal, um atrapalha o outro. Ou eles podem coexistir e até se complementar? Essa é uma discussão crucial para entender a dinâmica do trabalho e da renda no Brasil. Vamos desvendar os dados e as narrativas por trás dessas duas grandes engrenagens da nossa economia. Prepare-se para uma análise profunda e sem rodeios sobre o futuro do trabalho no nosso país. O Brasil, de fato, opera com duas grandes engrenagens de renda que movem milhões de famílias. De um lado, temos o mercado formal, com a carteira assinada, que representa estabilidade e direitos trabalhistas. Do outro, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que atuam como uma rede de proteção social. É importante entender que essas duas frentes não são necessariamente concorrentes. Elas atendem a necessidades diferentes e, muitas vezes, se complementam na realidade das famílias brasileiras. Mas como elas se conectam e qual o impacto real de cada uma? É o que vamos explorar a seguir. Mas atenção, quando falamos de Bolsa Família e carteira assinada, não estamos comparando maçãs com maçãs. A metodologia de contagem é diferente, e isso gera muita confusão. O Bolsa Família, por exemplo, considera a renda familiar per capita, ou seja, a renda total dividida pelo número de pessoas na casa. Já a carteira assinada foca na renda individual do trabalhador. Essa distinção é fundamental para não cairmos em armadilhas de interpretação. Entender essa diferença é o primeiro passo para uma análise justa e precisa do cenário nacional. E qual é o retrato nacional dessa dinâmica? Os dados mostram que o Brasil tem um desafio enorme pela frente. Milhões de pessoas dependem do Bolsa Família para complementar a renda, enquanto o mercado formal ainda luta para absorver toda a força de trabalho. É um cenário complexo, onde a informalidade e a precarização do trabalho ainda são realidades. Mas não é uma questão de um ou outro. É sobre como essas duas engrenagens podem funcionar juntas para gerar mais oportunidades e dignidade. Vamos ver agora como essa realidade se distribui pelas regiões do país. Quando olhamos para o mapa, a concentração salta aos olhos. O Nordeste concentra quase metade dos beneficiários do Bolsa Família. Isso reflete desigualdades históricas e a necessidade de políticas públicas mais robustas nessa região. Mas é crucial entender que essa concentração não significa falta de vontade de trabalhar. Pelo contrário, muitas famílias nordestinas buscam ativamente oportunidades no mercado formal. Essa distribuição regional nos mostra onde os desafios são maiores e onde as políticas de inclusão precisam ser mais intensas. E como o emprego formal se comporta nessas regiões? Afinal, onde o emprego está realmente crescendo no Brasil? Os dados do CAGED mostram uma concentração clara. O Sul e o Sudeste puxam a fila, com mais de 70% das novas vagas formais. Isso significa que, enquanto algumas regiões ainda lutam, outras já estão em ritmo acelerado de recuperação. Mas essa concentração regional também levanta uma questão: e o resto do país? Será que a formalização acompanha esse ritmo em todos os lugares? Agora, vamos mergulhar na formalização. Onde a carteira assinada é mais rara? A gente vê que o Norte e o Nordeste ainda enfrentam desafios significativos. A informalidade é mais alta nessas regiões, o que impacta diretamente a qualidade de vida e a segurança dos trabalhadores. Essa diferença regional na formalização é um espelho das desigualdades econômicas do país. E essa disparidade fica ainda mais evidente quando olhamos para os extremos estaduais. Falando em extremos, alguns estados se destacam, tanto para o bem quanto para o mal. Temos estados com alta formalização, onde a economia parece mais robusta e o mercado de trabalho mais estruturado. Por outro lado, há estados com índices muito baixos, onde a informalidade domina e a vulnerabilidade é maior. Esses extremos estaduais nos mostram a complexidade do mercado de trabalho brasileiro. E é justamente nesses pontos que o debate sobre assistência e desenvolvimento se intensifica. E é aqui que a gente chega nos 9 estados que estão no centro do debate.
São estados que combinam alta informalidade com uma dependência significativa de programas de assistência. Essa situação cria um ciclo complexo. A falta de empregos formais leva à dependência da assistência, que, por sua vez, pode desestimular a busca por empregos formais. É um desafio que exige mais do que apenas ajuda, exige uma estratégia de desenvolvimento. Porque, no fim das contas, assistência não substitui desenvolvimento. A mensagem final é clara: assistência não substitui desenvolvimento. Programas sociais são essenciais para combater a pobreza e a desigualdade, mas eles não podem ser a única resposta. Precisamos de políticas que estimulem a geração de empregos formais, que invistam em educação e qualificação profissional, e que criem um ambiente favorável para o crescimento econômico em todas as regiões. Só assim vamos construir um futuro onde o trabalho digno seja a regra, e não a exceção.